Graça e paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Propósitos de Oração, o canal que conecta você a Deus por meio de propósitos de oração. Nós estamos num propósito chamado a prosperidade de Deus na minha vida e hoje nós estamos no dia 11 de 12 dias de propósito. Estamos chegando próximos do final desse propósito e hoje nós vamos meditar em Filipenses, capítulo 4, versículos 19 e versículo 20. Se você deseja participar desse propósito desde o primeiro dia, no final desse vídeo eu vou deixar o vídeo da preparação desse propósito e você vai poder fazer essa oração de 12 dias para que Deus venha abençoar a sua vida. No texto de Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 19 e 20, está escrito assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, ou seja, segundo as riquezas dele, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Versículo 20, ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Nesse texto, nós lemos que o apóstolo Paulo escreveu para os filipenses, as pessoas que moravam na cidade de Filipos, que elas não ficassem preocupadas, que elas não ficassem ansiosas, que elas não ficassem irritadas com as circunstâncias da vida, porque ele disse: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo aqui está nos alertando que o nosso Deus, segundo as riquezas dele, trará tudo o que é necessário para as nossas necessidades, segundo as riquezas dele. Nós sabemos que em Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, está escrito que Deus disse para o seu povo assim: Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Se Deus disse para o seu povo que minha é a prata e meu é o ouro, o Senhor estava se revelando ao seu povo para dizer: Não se preocupem, eu sou o dono de tudo o que existe na terra. E por essa razão, se ele é o dono de tudo que existe nessa terra, então a riqueza do nosso Deus é grande. Então, Deus pode assegurar a você a realização dos seus projetos e entregar nas suas mãos o crescimento, as riquezas, as honras, as prosperidades que você necessita para que você possa realizar os seus sonhos, os seus projetos e concretizar aquilo que você tem planejado e pensado. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Ele está lá no céu. Ele tem toda a glória. Ele pode trazer a você o que você espera em glória por Cristo Jesus. Essa palavra, que essa frase por Cristo Jesus, significa que para você acessar essas coisas que muitas vezes você tem se esforçado, batalhado, se empenhado, mas não tem conquistado, precisam estar em oração para o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes você faz um plano, faz um projeto, mas você não coloca o Senhor na frente desse projeto. E lá em Provérbios, capítulo 16, no versículo 3, está escrito: Confia os teus caminhos ao Senhor, e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Muitas vezes você projetou, arquitetou, mas você esqueceu de abençoar esse projeto.
colocando nas mãos do Senhor. Veja que quando Provérbios 16:3 fala assim: confia os teus planos ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos, ele está dizendo que quando você faz a oração a Deus, entrega os seus caminhos a Deus, o próprio Deus mostra para nós qual é o caminho, a direção que nós devemos tomar, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e Ele sabe quais são as nossas capacidades, as nossas habilidades e o que nós fazemos de melhor. Imagine que uma pessoa que recebeu o dom de tocar um piano quisesse trabalhar na construção civil. Ela certamente fracassaria. Para tocar um piano, a pessoa precisa ter as mãos suaves. E existem algumas pessoas que nascem com esse talento. Enquanto eu falo sobre isso, me recordo de um programa que assisti há muitos anos atrás, em que uma criança de 4 anos nasceu, colocaram um piano na frente dele e ele começou a tocar divinamente, sem partitura, apenas ouvindo as músicas, e as pessoas ficavam maravilhadas com aquela capacidade daquela criança. E alguns anos depois, quando esse garoto, esse menino, estava com 7 anos, ele já estava tocando em concertos, fazendo apresentações, e ele foi entrevistado nesse momento e ele disse, com os seus 7 anos: quero viver a minha vida para abençoar as pessoas com esse dom que Deus me deu, por meio da música, trazer a alegria e a felicidade para as pessoas. Então nós vemos que esse garoto, esse menino encontrou o caminho da prosperidade, o caminho da honra de Deus desde cedo, porque ele nasceu com esse talento, ele nasceu com esse dom. Você pode pensar assim: mas eu não nasci com nenhum dom e com nenhum talento sobrenatural como esse que esse garoto, esse menino recebeu de Deus. Mas Deus sempre tem algum dom que ele entrega para você. Existe um poema que foi escrito pela Helena Collodi e ela diz assim: Deus entrega uma estrela para cada pessoa e uns encontram essa estrela e começam a brilhar e outros não chegam nem a encontrar. O propósito que você deve ter na sua vida nessa terra é descobrir qual é a estrela que Deus colocou nas suas mãos. E se você tem tido dificuldade de descobrir qual é essa estrela, então é tempo de começar a orar. Por isso, nós mencionamos o texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que fala: confia os teus caminhos, os teus planos, os teus projetos ao Senhor, e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Quando você confia os teus caminhos, os teus projetos ao Senhor, Ele mostra e direciona para onde você deve canalizar os seus esforços e as suas habilidades e os seus talentos. Tem muitas pessoas fazendo coisas que não são, de fato, aquilo que Deus reservou para elas. Portanto, comece a colocar a sua vida nas mãos de Deus e dizer: Deus, qual o caminho por onde o Senhor tem a prosperidade na minha vida? E aí o versículo 20 fala: ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Ou seja, é a Ele, ao nosso Deus, ao nosso Pai, que nós devemos dar glória para sempre. Amém. Então, essa é a mensagem de hoje, que você possa colocar a sua vida nas mãos de Deus
pedindo que Ele mostre e revele os propósitos que Ele tem para a sua vida. No dia 2 desse propósito, nós fizemos a leitura do texto de Isaías, capítulo 45, versículo 3, que nos diz que eu endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então, como nós oramos no dia 2 desse propósito, é o próprio Deus que vai adiante de você, que vai quebrar as portas de bronze e que vai despedaçar os ferrolhos de ferro. Ele vai endireitar os caminhos que estão tortos e vai te dar vitória. Talvez você esteja há muito tempo numa terra seca e pensando, eu não consigo prosperar. No dia 3, nós meditamos em Jó, no capítulo 36, no versículo 16, que nos fala que o Senhor tirará você das mandíbulas da aflição e te trará para um lugar calmo e espaçoso, e te trará a mesa farta e seleta. Então, tenha confiança no Senhor e creia que, colocando seus projetos na mão de Cristo, Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, a Ti damos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia e pela Tua graça que não tem fim. Muito obrigado porque nós estamos no dia 11 desse propósito que se chama a prosperidade de Deus na minha vida, e nós cremos que o Senhor está trazendo a cada dia uma palavra de crescimento para os teus filhos e tuas filhas, para que todos eles prosperem e alcancem resultados novos e extraordinários, porque é isso que o Senhor tem reservado para os teus filhos. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor ensinou ao seu povo, usando o profeta Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, para dizer a eles que minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E assim também o Senhor diz aos teus filhos nesse dia que o Senhor é o dono da prata e o dono do ouro. Muitos ainda estão caminhando e não colocaram projetos nas tuas mãos e estão batendo, meu Deus e meu Pai, as suas cabeças ao longo dos anos, muitas vezes fracassando e recebendo frustrações nos seus projetos, mas a palavra de hoje nos fala que o Senhor suprirá todas as necessidades em glória por Cristo Jesus, revelando aos teus filhos que confiem no Senhor e que comecem a colocar os seus projetos nas tuas mãos, para que o Senhor possa mostrar a eles aonde está a estrela que o Senhor reservou para cada um deles. Porque quando nós estamos com a nossa vida segundo os teus planos e os teus projetos, segundo os teus propósitos e no correto caminho que o Senhor reservou para nós, não há como não prosperar, porque no caminho do Senhor estamos segundo a sua vontade, e a sua vontade, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, para o teu povo é boa, é perfeita e é agradável. E eu peço agora que o Senhor manifeste essa bênção sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas, para que possam dar o testemunho de quão grandes são as maravilhas que o Senhor opera, e que possamos terminar como Paulo terminou nesse texto, dizendo que ao Deus e Pai seja dada toda a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Coloque os seus projetos nas mãos de Deus. Confie em Deus. Faça orações a Cristo dizendo: Deus, mostra-me qual é a estrela que o Senhor preparou para que eu venha receber o brilho que eu tenho esperado. O Senhor é aquele que fará brilhar a sua estrela e dará as respostas que você tem buscado nele. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você hoje e sempre.
vou deixar aqui no canto superior esquerdo o vídeo da preparação desse propósito. A preparação é o dia 1, não é o dia 1, é o dia em que nós oramos, apresentamos o propósito, o nome do propósito e o número de dias de oração. Depois nós começamos no dia 1 até os dias seguintes. No canto superior direito, no final dos vídeos, sempre vai ter o vídeo do dia seguinte. Para você que começa a fazer essa campanha depois que nós já começamos, sempre estará dessa forma. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Na parte de baixo vou deixar um botão para que você possa se inscrever no canal e sempre que houver novos vídeos você será notificado. A graça e a paz de Jesus hoje e sempre. Amém.